adotar uma criança, é necessário ir à vara da infância mais próxima e se inscrever como candidato. O problema é que o perfil pretendido pelos pais não bate com o das crianças nos abrigos do país. Mas a boa notícia é que enquanto alguns pais entram na fila e esperam uma criança do perfil desejado, outros só querem saber de construir uma família independente das características. Você acha que só quem não pode ter filhos deve adotar ou qualquer pessoa pode adotar? Não, eu acho que qualquer pessoa pode e deve adotar uma criança. Eu acho que qualquer pessoa pode adotar. Qualquer pessoa pode adotar filho, não importa. Qualquer pessoa pode adotar. Qualquer pessoa pode adotar uma criança. Eu acredito que qualquer pessoa pode adotar uma criança. Eu acho que qualquer pessoa pode adotar, independente de ter ou não ter filho. Você concorda que as pessoas escolham pela cor da pele, dos olhos na hora de adotar uma criança? Não, isso não faz diferença. Não, porque você não está indo comprar uma boneca, um brinquedo, você está indo adotar uma criança. Não concordo, sou contra. Não concordo, porque vale muito do amor. Eu acho que isso é discriminação, eu sou totalmente contra. Adoção é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Temis Durante é acadêmica de teologia pela Universidade Luterana do Brasil do Rio Grande do Sul e diretora-geral do Instituto Hope House em Florianópolis, Santa Catarina. O Instituto Hope House surgiu em 2013 com o objetivo de conduzir jovens ao desenvolvimento de habilidades artísticas, sejam eles adolescentes em situação de vulnerabilidade e institucionalizados em abrigos, cadastrados ou não na lista de adoção. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora o número do nosso WhatsApp, a operadora aqui de São Paulo é 11 98 200 3599. 98 200 3599. Você pode enviar seu texto, sua sugestão, sua crítica. Se você quiser gravar o vídeo com a pergunta para a nossa produção, ao nosso convidado, você pode enviar também. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Temis Durante. Ela é presidente do Instituto Hope House. Temis, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer receber você aqui. Eu que me fico muito feliz, pastor Denis, de estar aqui sendo recebida por esse programa, né? Por toda essa sua audiência maravilhosa. Estou muito feliz mesmo, né? Pela oportunidade. Prazer é todo nosso. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que muita gente às vezes evita. E, infelizmente, a gente vê que existe, às vezes, algum bloqueio, alguns reclamam da dificuldade, outros reclamam e falam, não sei se seria o momento, outros, mas será? É muita dúvida, que é o tema relacionado à adoção no Brasil. Uhum. É um problema grave que a sociedade brasileira vem enfrentando com menores abandonados, menores praticamente aí jogados à sua sorte, sem nenhuma perspectiva. É lógico que no lado espiritual a gente sabe que Deus tem um projeto para cada um, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, adoção. A gente falando sobre adoção, a gente tem que entender o que acontece com a orfandade, né? É uma realidade muito triste. A gente vê que o que acontece hoje no Brasil e no mundo é uma realidade que faz com que não somente a gente se entristeça, imagina Deus, né? Estamos falando de que a orfandade no mundo, a realidade num aspecto geral, tá? Numa análise da conjuntura que nós vivemos hoje no Brasil. Estamos falando de quase média de 4 milhões, né? Isso do último dado de 2007 da Unicef, de órfãos no Brasil. Então, mas esse número, como é que ele é obtido, de que forma? Isso é declarado? São crianças que já se encontram com a guarda? Se encontram com a guarda do Pátrio Poder do Estado. Ou 4 seja, milhões. 3,7 milhões, quase 4 milhões, porque estamos falando de um dado que foi a Organização da ONU que fez. Olha, só esse número que você deu agora é a população do Uruguai. Exatamente, mas estamos falando de 2007. Mas esse número provavelmente aumentou. E falando só de crianças e adolescentes que estão inscritos já para adoção. Não estamos falando que são de organizações públicas, estamos falando daquela criança que saiu da mãe, a mãe não quis, rejeitou, foi para a avó, não quis, está no tio e está por aí. Isso não conta. Isso não está nesse número. Não tem como controlar.
Então, assim, estamos falando daquela família que pegou para criar o filho da sobrinha, que não quis, enfim. De repente, um vizinho que mudou, foi embora, não tinha condição. Isso não conta. Então, imagina, realmente, desde 2007 era quase 4 milhões, imagina agora. É alarmante, realmente. No mundo, o último dado estatístico é de 153 milhões de órfãos. É uma nação de 7º lugar em população. Quase, a brasileira tem 200 milhões, né? Estamos falando de 153 milhões. Quase um Brasil de órfãos. A orfandade no mundo é um problema muito sério. Estamos falando que aquela criança, aquele adolescente que foi abandonado por qualquer tipo de motivo, foi espancado, foi abusado, foi rejeitado, se ele não for curado no seu desenvolvimento humano, a reprodução desse trauma é quase 90% de chance de acontecer, dele reproduzir esse trauma. Ou seja, aquele menino, aquela criança que foi abusado, se ele não for curado desse trauma, se ele não souber lidar com esse trauma, encontrar um sentido de existência nesse trauma, ele vai reproduzir esse trauma. A tendência de reprodução é 90%. Por isso que tem crescido alarmantemente o número de pedófilos no mundo. Por isso que tem crescido alarmantemente o número de meninas e meninos indo para a prostituição. Então, isso é muito sério. E o triste é que parece que as crianças aptas para adoção, tem mais pessoas aptas inscritas para adotar hoje no registro de adoção do que provavelmente crianças para adoção. Mas o principal motivo do abandono, quando um pai e uma mãe abandonam um filho, qual é o principal motivo? Aí não tem um principal, são vários motivos, né? São vários fatores a serem analisados. Se a desconstrução familiar, se ela não for estancada, esses problemas que fazem com que gere essa disfunção familiar, ela vai gerar filhos que vão continuar destruindo ou não tendo nenhum princípio de família. Que ele acaba achando normal, né? O que ele passou, ele acha normal. Estamos falando de adolescentes que a gente já atendeu como alunos no Instituto, que o pai matou a mãe na frente dele. Estamos falando de algo muito sério. Até tem um vídeo que a gente coloca do Instituto, que a gente fez com uma produtora de Curitiba, que fala da realidade brasileira. Onde estão aqueles dispostos a praticar a justiça do reino através da paternidade de Deus. E aí a gente coloca três exemplos, 3 testemunhos reais de fatos que aconteceram com atores falando, desde menina que foi já abandonada, foi rejeitada por 2 famílias que adotaram, que era filha de prostituta aqui do Brasil. Estamos falando de um menino que a mãe estava drogada, né, com um efeito de entorpecentes, pegou a criança recém-nascida, jogou na parede, ela só respira com traquetomia agora. Esse menino está lá para adoção em Florianópolis. Estamos falando de uma menina que tentou tirar a vida mais de 20 vezes, que está internada hoje num sanatório porque ela era abusada e espancada, torturada pelo pai e pelo padrasto. Faz o quê? Quem que vai adotar? Onde são aqueles que são treinados por Deus para realmente mudar essa realidade? Porque se não mudar, não forem curados, vão reproduzir o trauma. Faz como? Porque já vieram de um lar difuso, já vieram de uma confusão, já vieram uma desconstrução, já vieram o resultado de uma destruição. Faz o quê? Então, se a gente que tem a nossa família, né, que vai fazer terapia, a primeira coisa que tu fala, poxa, tem que perdoar meu pai, tem que perdoar minha mãe, tem que perdoar o pai e a mãe. Imagina, se a gente já está ali, né, com todos os maus problemas que tem. Imagina quem sofreu tudo isso. Então, isso que é triste. O problema da idade, porque se fala muito o seguinte, quando é um bebezinho ainda é mais fácil, porque tem casais dispostos a adotarem. À medida que o tempo vai passando, já não é um bebezinho, já começa a andar, já tem alguma idade, fica mais difícil. Nesse número que você falou, de quase 4 milhões, vamos colocar hoje aqui no Brasil, a dificuldade maior para se conseguir adoção é da criança já adolescente, pré-adolescente. Da adoção tardia. Então, esse é um dos tabus que existem hoje. Porque, tem muita gente, por isso que a lista para adoção é maior do que as crianças disponíveis para adoção, a conta não bate. Porque a maioria quer bebezinho, menininha, branquinha, para levar para casa. Porque quem quer adotar reclama do contrário. Não, olha, estão fazendo tanta burocracia, tanta solicitação que eu estou quase desistindo. Sinceramente, tá? Eu que trabalho direto com o órfão, falo que é necessária a burocracia sim, porque o que tem de gente mal intencionada não está no mapa.
E essa discriminação? Você falou que a pessoa quer um bebê branquinho, bonitinho, clarinho, de olho azul, etc. Mas e os outros casais? Por exemplo, se você pegar um casal da raça negra, eles não vão procurar, eles vão, creio eu que seria até mais fácil também eles procurarem uma criança negra. Mas acontece isso daí também ao inverso ou não? Acontece, isso não é indiferente. O casal quer uma criança. Não escolhem, né? Aquela coisa, quando tu vai ter o teu filho biológico, tu não escolhe como é que ele vai vir. Sim, lógico, você não sabe. Então, aqueles que acompanham a adoção, a vara e tal, tipo assim, façam com que o casal que quer adotar não venham focar, quero adotar só esse, eu quero adotar porque essa cor e tal. Né? A maioria quer escolher, é meu filho, eu quero escolher, mas não é assim, tu não escolhe quando engravida, entende? Então, há uma burocracia que eu vejo que é necessário para o cuidado, pela integridade física, moral dessa criança. Tem caso de pedofilia associado à adoção? Não. Se você fosse ver o que acontece no meio, você realmente ficaria chocado, pastor. É difícil a gente até imaginar. Eu te perguntei porque eu presumia que realmente tivesse, mas é uma coisa difícil para nós, né? É para um ser humano, para um cristão imaginar como isso pode acontecer. Imagina isso, mas é uma realidade muito triste e está piorando. Então, por isso que o tráfico, para ter uma ideia, vamos pegar um dado, um exemplo paralelo para entendermos melhor, tá? Para daqui a pouco, não, porque está falando isso, está errado, não é bem assim, daí vem todos os direitos humanos distorcendo tudo. Não. Hoje, um dos comércios que mais crescem é de tráfico humano no mundo. E o foco são crianças que são estatísticas de que os pais morreram por guerra civil, crise migratória na Europa, os pais que morrem, sobram as crianças, elas viram estatísticas. Elas são alvos de grupos de tráfico humano, para prostituição, para venda de órgãos. São órfãos. Agora, se isso acontece num cenário mundial, imagina a nossa nação, que ela está passando com a pior fase moral na história dela, de violência, de degradação total, faz o quê? É muito legal a gente estar passando por um período difícil. Somos uma nação que tem crescido com o cristianismo, mas, infelizmente, a gente que está trabalhando lá na outra ponta, vemos o quê? O número acompanhando o resultado. E aí cresce em quantidade, não cresce em qualidade. Então, a realidade é triste. Hoje estamos falando de famílias que não conhecem o evangelho, não conhecem os princípios da família, que tinham que estar lá. E quem está adotando são pessoas que não conhecem, são pessoas que não entendem e que só querem ter um filho, querem ter uma criança. Então, mas para adotar, é uma dúvida que eu tenho. Para adotar, basta a vontade de você ter um filho ou é um processo de conscientização que realmente você está assumindo a responsabilidade da vida de um ser humano? Sim. Não é só porque, eu quero ter um filho, minha esposa não pode, eu não posso, então eu vou adotar. Mas eu acho que tem que ser acompanhado de todo um processo de conscientização. Olha, minha vida mudou. Eu vou ter um filho, vai ser uma família. Existem casos da pessoa adotar e depois se arrepender? Existem, bastante. Tem muitos casos de pessoas que adotaram e devolveram porque não se adequaram. E como funciona isso daí na cabeça, por exemplo, da criança? É mais um trauma. Porque deve gerar uma rejeição. É mais um trauma. Um sentimento de rejeição enorme. É mais um trauma. Porque acontece? Tem pessoas que, hoje, o que a gente tem corrido o Brasil para falar, principalmente dentro das igrejas, que é no meio eclesiástico, onde qual a gente tem falado do projeto, daquilo que a gente tem feito, e levantando essa bandeira da adoção, da conscientização, acontece que as pessoas querem adotar, mas não buscam em Deus primeiro. Ou seja, ela não, que nem aquela coisa, poxa, eu quero casar, você vai buscar o quê? Primeiro você vai orar, buscar em Deus, para Deus não revelar a pessoa. Mas infelizmente, às vezes a pessoa inverte, né? Exatamente. E daí vamos tirar esses casos. Aquela história, vou pegar o filho, depois ele vai se adaptar ao meu jeito de ser. Não é assim, não. Aí, primeiro, para um casamento você se prepara, busca, poxa, essa pessoa mesmo conhece, vai lá para você pegar, casei, gostei, vamos lá, tá dando certo. Aí, quando é o momento de termos um filho, então vamos lá, você estuda o momento certo daquela coisa, né? Adotar é isso, poxa, eu quero ter um filho. Agora você começa, poxa, vamos ter um filho, vamos, você tem que, principalmente, fazer essa gestação vindo do teu coração. Você tem que entender isso, e principalmente a gente que é o povo cristão, tem que entender que isso é uma chamada de Deus, não é uma opção.
E da mesma forma que busca por uma vida episcopal, que busca uma formação teológica, poxa, eu quero ser um pastor, eu quero realmente cuidar de vidas, você vai se preparar para aquilo. Eu creio num despertar dentro da igreja de casais que somos chamados para construirmos paternidade de Deus. Então vamos adotar como um chamado, vamos buscar em Deus, vamos orar para que isso não aconteça, de eu escolher e não ser a criança que Deus tinha separado. Mas assim, a maioria dos casos, como tu tinhas perguntado antes, a maioria é que a criança menorzinha, pequenininha, branquinha, bebezinha, menininha, sozinha. Só que a realidade do Brasil é crianças que não são branquinhas, que têm irmãos mais velhos, e para que venha quebrar essa ideia... E às vezes até um pouco mais velha, a criança também, sim, 3, 4, 5 anos. A partir... e mais ainda. Tem mais velhos ainda. A gente tem quebrado os paradigmas das pessoas da adoção tardia. Porque acha que não, porque agora a criança já está formada, com o seu caráter já moldado, então é mais difícil para moldar, se der problema, então é um adolescente. Porque quando passa dos 10 anos, a estatística é de que 0,01% das pessoas que aceitam adotar acima de 10 anos. Quase zero. Está entendendo? 0,01. Então, isso é muito sério. Estamos falando que está lá. Aí está aquele adolescente lá no abrigo, está com os irmãos, estão lá. Vão sair com 18 anos. Porque com 18 anos tem que sair do abrigo e tem que dar lugar para mais um monte que está chegando. Porque a disfunção familiar está crescendo. Estamos falando com índices de pessoas viciadas em cracks, que vendem, tipo assim, vão para a prostituição para ganhar pedra, e aí tem um filho e larga, e vai aumentando. Os problemas é uma cadeia. É uma cadeia, vai aumentando o problema social, vai aumentando a desconstrução familiar, vai aumentando os problemas, e assim está aumentando os órfãos. E como é que fica na cabeça da criança, por exemplo, você passa por entrevistas, os casais vão lá, conhecem, falam, e de repente um casal fala, não, olha, pelo que eu vi, eu não quero adotar essa criança. Como você passa essa informação para a criança? Porque deve ser aquela história de... como se alguém estivesse analisando um produto, né? Eu vejo lá as especificações, não, eu não quero. Quer dizer, para uma criança isso deve ser terrível. É que no projeto, quando a gente trabalha com adolescente, ele sai do abrigo e vai até as aulas de artes que a gente oferece para a gente, convida para eles e eles voltam para o abrigo. Então, o contato que eu tenho hoje, toda a articulação que a gente tem junto com a coordenação dos abrigos que nós trabalhamos em parceria, essa situação é triste, porque eles criam uma esperança. Exato. E quando nós construímos o Instituto Hope House, é para realmente fazermos com que eles não venham terminar com a esperança desse adolescente. A gente quer fazer com que essa esperança venha a ser canalizada em um futuro em Deus, em um futuro positivo, em um futuro com fé. Para que se for a sair com uma desesperança, for frustrada essa esperança de ter uma família e não tem, é destrutivo. Então a gente trabalha com perspectiva de presente, passado, futuro, fazendo com que no presente ele venha olhar para o futuro, compreendendo e construindo sentido do passado que aconteceu, como sentido de existência. Viktor Frankl, que é um psicanalista muito famoso, foi um psicanalista muito famoso, ele fala sobre a questão do sentido de existência, de você entender o trauma no passado, colocando sentido para ele hoje, para que você viva realmente perspectivas diferentes no futuro. Então a gente trabalha com uma viés científica. A gente faz com que, poxa, voltou, foi rejeitado. Calma, então a gente procura não rejeitar. Hoje, a gente tem trabalhado com alunos, teve até um caso de uma menina da turma de Porto Alegre, que nós abrimos uma turma piloto de música lá, em parceria com 2 organizações que cuidam de casas lares, e mais a professora de artes, a Adriana Paz, e a gente montou um curso de introdução em música, com ênfase em canto, violão e teclado. E uma das alunas, que tu vê, nossa, tem todo o perfil, ela era a primeira a chegar, ela sempre estava junto, no inverno inteirinho de Porto Alegre, na chuva, ela ajudava, super empenhada, não faltava um dia na escola, não faltava um dia no estágio, falei, nossa, essa menina tem um potencial. E a gente fazer ela acreditar nela mesma, fazer ela valorizar as suas potencialidades. Menina que você disse com quantos anos? Ela tinha 16. E aí o que acontece? Ela completou 18 e falou, não, vou deixar essa menina, vai pra onde? Não tinha pra onde ir. Vem morar comigo. Hoje um casal de pastores lá do Bola de Neve de Curitiba, o Marcelo e a Viviane Bigard, um abraço para eles também, eles adotaram ela. Hoje essa menina está estudando, está realmente cuidando dos seus irmãos, ajudando lá, tendo perspectiva de futuro diferente. Ou seja, no papel que eu tenho falado, gente, não tenha medo. Existem joias preciosas. E ela ficou todo esse tempo para adoção? Ficou todo esse tempo para adoção.
Um outro detalhe, por exemplo, você falou de mães aí que viciadas em crack, droga, o pai, etc., que abandonam a criança. Às vezes essa criança ela já vem com alguma doença em função do uso, né, durante a gestação, por parte da mãe de drogas ou do pai, etc., ela já tem alguma doença. Para esse tipo de criança é dado um tratamento especial, porque deve ser mais difícil a adoção quando muito mais. As pessoas sabem que ela já é portadora de uma doença. É muito mais. Estamos falando de uma porcentagem, se eu não me engano, que é tanta estatística que a gente decora falando, mas uma porcentagem média de 16% só dos que aceitam adotar uma criança com um tipo de deficiência. Né? É um chamado muito nobre de Deus. Então eu vejo que tem um casal americano que eles adotaram inúmeras crianças com deficiência. Você pode ver a história deles quando eles colocam I Like Adoption, que é um vídeo que fala do testemunho deles. E eles mostram o cotidiano deles com as crianças em deficiência. Eles vão aos Estados Unidos inteiro despertando gerando essa conscientização da adoção dentro das igrejas nos Estados Unidos. Então, para crianças com deficiência, portadores de deficiência. Então, e isso não é um impeditivo, é um chamado. Por isso que eu vejo que a importância do despertar na igreja brasileira de casais que entendam a adoção como um chamado de Deus. Porque quando você entende seu chamado, você passa o que for, passa o perrengue que for. Tudo fica fácil. Você vira à noite, fica aquela situação, você passa por dificuldade, mas você está firme no chamado. Vai conseguir. Exatamente. Você é chamado para aquilo, entendeu? Vai rejeitado, se dá problema com ovelha, sabe aquela coisa do pastor? Imagina, é chamado. Então você pega por um chamado. Quando começarem a entender isso, a gente vai começar a ver realmente uma revolução. Revolução de crianças e adolescentes realmente gerando esse fogo de avivamento no Brasil genuíno. Não número, não barulho, mas qualidade. Isso eu creio, eu sonho por isso. Entreguei toda a minha vida, rasguei meus planos para viver só para levantar essa bandeira. E como você administra isso? Porque é lógico, você tem um aspecto espiritual, emocional, mas você tem que ter também o dia a dia, o prático, né? Como é que você consegue conciliar isso daí? Porque é impossível você não se ligar emocionalmente, espiritualmente a essas crianças. Hoje eu estava falando isso na rádio. Foi a mesma pergunta. Mas quando você entende o teu desenho, entende realmente a configuração e qual é digamos assim, a atividade que Deus quer te usar, qual é a ferramenta e por qual tarefa você é designado, você começa a entender, praticar aquilo sem que aquilo venha gerar qualquer tipo de mal em você, mesmo que seja um peso emocional. Então, eu me vejo como ponte. Eu tenho que gerar conexões de um lado ao outro, daquela criança, daquele adolescente, ao seu destino profético, a seu futuro, o futuro que Deus tem desenhado para ele, e conectar pessoas a essa criança e adolescente que vão ser a ponte para outros lugares onde Deus colocar. Porque não é só um bem que a criança recebe, acho que quem adota recebe uma bênção maior ainda. É muito maior, o galardão é maior. Não é? É verdade. Porque a criança é lógico, ela vai ser beneficiada, ela está abandonada, ou ela está numa condição precária ali, ela vai ser beneficiada. Mas eu acho que a bênção do casal que adotou deve ser uma felicidade, quando realmente é aquilo, né? É aquilo que o coração dele deseja, é aquele projeto de Deus para ele, ele deve se sentir realizado com a adoção de uma criança. É verdade, se sente mesmo. É uma coisa que muda. Eu vejo que é algo que é o Espírito Santo de Deus que começa a fazer essa metanoia interior dentro desse casal, dentro dessa família. Tinha até um tempo atrás, inclusive foi matéria em internet, em jornais, de casais do exterior que vinham aqui para adotar crianças brasileiras. Até alguns grupos aí foram contra, etc. Hoje ainda existe essa procura por parte de pessoas fora do Brasil? Existem, só que o cuidado é muito maior, tá? Porque, como eu falei antes, a maldade ela não está no mapa. Lógico. Ou seja, não é só porque é um casal do exterior que tem uma prioridade. Tem que se conhecer, porque se der algum problema com essa criança e adolescente, ele está lá num outro país. Para o Brasil intervir não, é praticamente impossível. Exatamente. Então, tem que cuidar muito mais.
Então, a fala sobre burocracia, eu vejo que ela é necessária como um cuidado. Eu vejo um cuidado de Deus para não chegar a qualquer pessoa. Porque quando Deus quer, é Ele que passa o nome daquele casal na frente, é Ele que faz as conexões acontecerem, né? Agora, isso precisa realmente ser cuidado. Não é qualquer um que chega só porque tem condições financeiras, só porque veio de um outro país, uma condição melhor, que pode levar e adotar quantas crianças quiserem. Então, o Brasil é bem rígido em relação a isso, né? E deve ser, para evitar qualquer tipo de tráfico, porque é triste ver que isso aconteça em grande escala hoje no mundo. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria mais uma vez te agradecer a presença e abrir o nosso espaço aqui a você. Algum recado que você queira passar ao nosso telespectador, contato, algum tema que eu não perguntei que você gostaria de falar, por favor, fique à vontade. Então, eu estou muito feliz de estar aqui pela sua oportunidade, eu agradeço pela atenção. Hoje, se você quer saber mais informações do Instituto, tem nas redes sociais, né, que vai estar lá, não sei, vai estar anotado nas redes sociais. Olha, sai tudo bonito, aqui é praticamente internacional. E tem as redes sociais do Instituto. A gente busca muita ajuda das pessoas e temos falado. Há uma geração hoje nas redes sociais, a gente precisa dessa ajuda para a gente divulgar essa bandeira no Brasil. E se você realmente, poxa, entendi, quero saber mais. E também se você tem um projeto, algo que você crê que Deus te deu, não desista dele. Realmente, Deus tem levantado pessoas nessa nação que precisam desenvolver a justiça do reino de Deus nessa terra. Então, a gente está começando com um projeto, logo, logo teremos mais novidades, que é uma escola de projetos, ensinando pessoas a construir projetos de alto impacto, para transformar vidas através do serviço e através da justiça. Então, a gente está divulgando as redes do Instituto, a gente vai colocar lá. A gente está buscando apoiadores para que venham nos ajudar. Hoje nós temos 2 apoiadores lá de Santa Catarina, que é o portal chegoahorabrasil.com.br, que é um portal de talentos cristão, muito bacana a iniciativa deles, e da Di Fratelli também de Florianópolis, que nos acreditaram, ajudaram a desenvolverem um sonho do último curso que nós fizemos, as meninas lá de moda, que fizemos um desfile com elas e paramos na cidade de Florianópolis. A gente fez um barulho lá. Então, se você quer nos conhecer mais, entra no site, quer saber mais sobre adoção, quer ajudar, quer apoiar, principalmente nas suas redes sociais, nos ajuda. É isso que nós precisamos para ganhar a projeção e ganhar essa nação como a gente quer fazer, né? Incentivar e despertar essa consciência no Brasil, de realmente fazermos juntos, praticarmos a justiça do reino e a paternidade de Deus. Que Deus te abençoe nesse projeto. Obrigada, pastor. Gostei muito. E te use cada vez mais aí para você realizar o seu objetivo. Amém. Obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Amém. É nosso. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.